não vai faltar nada para mim e nem para você. Não vai faltar nada para mim, mais nada. Eu não estou falando aqui de coisas materiais, de dinheiro somente. Eu estou falando que não vai faltar nada para você. Nada, 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 nada. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que ela não esteja precisando de uma provisão. Seja na vida financeira, seja na vida conjugal, seja na vida espiritual, seja na sua saúde, seja no seu trabalho, na sua empresa, mas de uma provisão da parte de Deus, eu tenho certeza que ela precisa. Eu tenho certeza que ela precisa. Talvez você está aqui com a sua vida financeira totalmente resolvida, mas você não tem paz. Talvez você tenha paz, mas você não consegue transmitir essa paz que Deus te deu. Não consegue usufruir dessa paz que Deus te deu. Talvez você tenha um apetite grandioso por ler a palavra do Senhor, tem um apetite grandioso de orar, mas você não tem discernimento do que a palavra de Deus quer falar com você, discernimento para entender a palavra de Deus, ou seja, você precisa de uma provisão da parte de Deus para a sua vida. Talvez você já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas você não tem a capacidade de obedecer a palavra de Deus. Você não tem força para obedecer a palavra do Senhor. Você sabe o que é santidade, mas não tem força para renunciar ao pecado. Precisa de uma provisão de Deus. Às vezes, você é uma pessoa muito inteligente, consegue planejar, você consegue passar algo no papel, ou seja, um projeto, um plano, ou algo para empreender, mas não tem força, não tem coragem para pôr em prática. Precisa de uma provisão de Deus. A provisão de Deus não é sobre aquilo que nós temos, é sobre aquilo que nos falta. Jeová Jiré é o Deus da nossa provisão. E o que me chama a atenção é que a primeira vez que a palavra provisão, proverá, é citada na Bíblia, foi no capítulo 22 do livro de Gênesis. Mas nós sabemos que Deus, ele se manifesta provedor desde o princípio. Desde o princípio, Deus se manifesta provedor sobre a vida do homem. Gênesis 2, do 7 ao 9 diz: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito de argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou-se um ser vivente. Deus aqui, ele provê sobre o homem o fôlego de vida. E a Bíblia continua dizendo: ora, Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boa para alimentar. Aqui Deus proveu o alimento para o homem que ele proveu. Então, desde o princípio, se você for ler a história da Bíblia, é o Deus provendo para o homem, é o Deus se manifestando em provisão para o homem, não somente em questão da vida financeira, mas em todas as áreas, em todos os aspectos. Deus, ele provê para o homem. E todos nós conhecemos a linda e fantástica história de Abraão. Abraão, ele era um homem felizardo de ser esposo de Sara. Por que felizardo, pastor? Porque privilegiado, pastor? Porque essa mulher chamava ele de meu senhor. Olha que coisa fantástica. Um homem que tem a honra da mulher chamada de meu senhor é um homem privilegiado, casou com uma mulher excelente, aleluia. Mas Sara era estéril, e de idade bem avançada, não podia ter filhos. E Deus faz uma promessa a Abraão, uma promessa que ele iria prover um filho. Ele iria prover um filho a Abraão. E aos olhos humanos seria algo impossível, pois Abraão de idade avançada e Sara estéril. Mas como que Deus iria prover um filho sobre Abraão? Mas nós vimos Jeová Jiré, o Deus da provisão. Deus promete
a Abraão, esposo da mulher estéril, que a partir deles daria início a grandes nações. Então Deus, Ele cumpre a sua promessa, abre a madre de Sara, e Sara, com quase 100 anos de idade, dá à luz ao filho da promessa, que se chama Isaac. Foram-se 25 anos de espera. Mas Deus não falha com as suas promessas. Não importa o tempo que você está esperando, Deus não falha com a promessa que Ele fez. A Bíblia diz em Josué 21:45, que nenhuma das promessas que Deus prometeu ao casa de Israel, nenhuma delas se falhou. Ou seja, todas as promessas que Deus fez, Ele cumpre, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas o que me intriga, o que me chama a atenção nesse texto, é que pela primeira vez que a palavra provisão é mencionada na Bíblia, é quando Deus pede de volta aquilo que Ele proveu sobre a vida de um homem, e esse homem chamado Abraão. A Bíblia diz que o tempo passa, o menino cresce, agora Deus submete Abraão a uma prova. E o que aprendemos com essa prova, pastor? Por que Deus pede Isaac de volta? É por conta do pecado de Abraão? Não. É por conta da incredulidade de Abraão? Não é por conta da incredulidade de Abraão, porque Abraão era o pai da fé. É por conta da desobediência? Não é por conta da desobediência de Abraão. Por quê? Porque quando Deus chama Abraão, prontamente ele sai a um destino, a terra a qual Deus iria mostrar. Então não era por causa da desobediência. Então para quê, pastor? Para quê? Para Deus saber aonde estava o seu coração. Por que, pastor? Para Deus saber. Deus não é onisciente, Ele não sabe, tudo sabe. Mas quando Abraão vai sacrificar seu filho, o anjo diz: nada faça contra o menino, porque agora bem sei a quem tu amas, a quem tu teme, aonde está seu coração. Agora bem sei. Muitas das vezes Deus pede aquilo de volta. Deus pede a nós aquilo que Ele proveu, porque a provisão passa a ser o nosso ídolo, porque a provisão passa a ser o nosso tesouro, a provisão passa a ser a nossa razão de viver, o sentido para a nossa vida, a nossa alegria, a nossa satisfação. A provisão passa a ser o nosso foco. A provisão passa a ser aquilo que nós mais desejamos e aquilo que nós mais empenhamos por ela. E Deus pede ela de volta para saber onde está o nosso coração. Quando Deus pede para sacrificar Isaac, Ele não queria Isaac de volta, Ele não queria tomar Isaac de Abraão. Ele não queria fazer Abraão sofrer, Ele não queria fazer Abraão passar dor. Ele só queria saber aonde estava o coração de Abraão. Vocês sabiam que a mesma provisão que um dia fez você se aproximar de Deus, também pode te afastar? Que a mesma provisão que fez você fazer campanhas, que a mesma provisão que levou você a vir nas orações das 5h30, a orar, a jejuar, a mesma provisão que fez você a fazer várias campanhas, fez você estar todo dia clamando e pedindo a Deus, te aproximou de Deus, ela também pode te afastar? Ela também pode te tirar da presença de Deus? Quando isso, pastor? Quando você passa a idolatrar a provisão e desprezar o provedor. Quando você passa a colocar o seu coração na provisão e tirar o seu coração do provedor. Ela te tira
da presença de Deus. Mateus 6, no versículo 21, Jesus diz: porque onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Tesouro. Jesus estava dizendo aqui de algo valioso, de algo de valor. Todo tesouro tem um seu valor. Todo tesouro é algo valioso. E se as provisões de Deus, como seu carro, sua casa, sua fazenda, seu sítio, sua empresa, sua família, sua saúde, seu ministério for o seu tesouro, o seu coração não está em Deus. Se o seu dinheiro for o seu tesouro, o seu coração não está em Deus. Seu coração está longe de Deus. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma fazenda, eu tenho uma chácara, uma hora de lazer top, eu tenho uma empresa fantástica, rendável, promissora, eu tenho uma saúde, eu tenho família abençoada, eu tenho um ministério abençoado, porque Deus é maravilhoso e a sua graça alcançou a minha vida. Se o seu coração assim pensar, o seu coração está em Deus. Se você assim agir, o seu coração está em Deus. E olha que texto fantástico que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que Deus submeteu Abraão a uma prova. Abraão, toma teu filho, teu único filho, aquele que tu amas, vai à terra de Moriá e sacrifica-o. Ou seja, mata, corta o pescoço dele, tira a vida dele. A Bíblia diz que Abraão levantou bem cedo e se pôs a caminho. Agora preste atenção aqui, que coisa fantástica. No versículo 4, a Bíblia diz que no terceiro dia Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar onde a Deus havia determinado. No terceiro dia, 3 dias foram a viagem de Abraão. Por 3 dias Abraão caminhou ali com seus servos e caminhou com o seu filho. Por 72 horas, Abraão se sentiu angustiado. E muitos questionamentos surgiram em sua mente. Muitos questionamentos surgiram em seu coração. Eu imagino que Abraão dizia: Senhor, o Senhor tem certeza que está me pedindo isso? Onde errei? O que eu fiz de errado? Eu esperei 25 anos por essa promessa, e por que agora o Senhor está pedindo? E por que agora o Senhor quer tirar Isaac de mim? Logo o Senhor que me chama de amigo, logo o Senhor que se apresenta dizendo que é o Deus de Abraão. Por quê? Por que está fazendo isso? É o meu único filho, tu mesmo diz que eu a amo. O Senhor sabe o meu sentimento por ele. O Senhor sabe como eu cuido desse menino. Mas foram 3 dias, foram 72 horas que durou uma eternidade na vida de Abraão. 72 horas. De muito questionamento, de muito sofrimento, de muita angústia.
Abraão, meus queridos, ele foi chamado como o pai da fé. Abraão foi um homem obediente, mas Abraão também era pai. Ele tinha sentimentos que eu e você tem acerca do nosso filho. Ele tem os mesmos sentimentos ou mais, porque Deus viu o sentimento que ele tinha pelo filho, porque o próprio Deus testemunhava a favor dele, dizendo que ele amava o seu filho. E hoje eu não tenho certeza se Deus testemunha a favor de muitas pessoas, porque tem muitos pais que não amam seus filhos, tem muitos pais que não cuidam dos seus filhos. Por quê, pastor? Porque tem muitos pais que permitam que os seus filhos, no horário de culto, vá participar de outras coisas. Porque tem muitos pais que não ensinam os seus filhos o caminho que eles devem andar. Amar não é só você dizer que ama e presenteá-los em datas comemorativas. Não. Amar o filho é ensinar ele os caminhos do Senhor. Essa é a maior atitude de amor de um pai. Essa é a maior atitude de amor de um pai. Presentes, a namorada dá, alguns amigos dão o presente, todo mundo pode dar um presente, mas só o pai foi dado a responsabilidade de conduzir os seus filhos na presença do Senhor. Deus fez Abraão caminhar 72 horas, juntamente com o seu filho, com os seus servos, para mostrar-lhe aonde estava o seu coração. Preste atenção aqui. Há quanto tempo Deus vai fazer você caminhar para você mostrar a Ele aonde está seu coração? Quanto tempo Deus vai fazer você caminhar para mostrar a Ele aonde está o seu coração? E foi aqui que Deus falou forte comigo. Quanto tempo, Francisco, você ainda vai caminhar para mostrar para mim aonde está o teu coração? E eu pergunto para você: quanto tempo você vai caminhar para mostrar para Deus aonde está o seu coração? Quanto tempo ainda você vai caminhar? Mas a angústia de Abraão não termina aqui. A angústia de Abraão, ela continua. A Bíblia diz no versículo 5 que Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui, eu irei até lá, mas o menino, adoraremos e voltaremos a vós. Sabe o que isso me faz entender? Duas coisas. Que Abraão, ele tinha certeza onde estava o seu coração. Ele tinha certeza que o seu coração estava em Deus. E a segunda coisa é que não há prova na vida de uma pessoa que ama e que o seu coração está em Deus que o impeça de adorá-lo. Não há prova. Você pode estar passando pela mais terrível prova, e eu creio e profetizo que nem eu e nem você vamos passar por uma prova como Abraão passou. Que Deus não permita isso a nós. Que Deus não permita que eu e você passe por essa prova. Mas uma pessoa que o seu coração está em Deus, e não naquilo que Deus proveu, e não na provisão,
não tem prova, não tem luta, não tem batalha, não tem enfermidade, não tem vida difícil, não tem situação que impeça ele de adorar o Senhor. Ele diz: nós vamos e vamos voltar. Nós vamos adorar e vamos voltar nós dois. Ele não disse que ia voltar sozinho, não. Você sabe por quê? Porque uma pessoa que tem o seu coração firmado em Deus, ele sabe que Jeová Jiré é com ele em todas as situações. O Deus da provisão é com ele em todas as situações. A Bíblia vai dizer que Abraão colocou a lenha, aquele monte de lenha, nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhava, Isaque lhe perguntou: pai, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, e onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão prontamente lhe respondeu: Deus proverá. Deus proverá. Aquele que tem certeza onde está o teu coração, meu querido, não tem dúvida que pode ser qualquer prova, pode ser qualquer situação, no final Deus irá prover sobre a sua vida. Aleluia. E a Bíblia diz que eles continuaram a caminhada, chegaram no lugar aonde Deus havia mostrado. Agora eu quero que você preste atenção. Eu quero que você se coloque no lugar de Abraão. Abraão, ele pega ali aquela lenha, faz o altar, prepara a lenha, amarra seu filho, coloca em cima do altar, da lenha, para o lugar onde ele vai imolar o seu filho, onde ele vai sacrificar o seu filho a Deus. Quando Abraão erga a mão para apanhar o cutelo ou a faca para imolar o seu filho, imagina aí, se você fosse Abraão, o que você estaria sentindo? Qual que seria o seu sentimento? De ver o seu filho deitado ali no altar, você passar a mão na faca e falando assim: eu vou sacrificar a minha provisão. Eu vou entregar a Deus a minha provisão. Porque o meu coração não está na provisão, o meu coração está em Deus. É Abraão dizendo assim: eu vou sacrificar meu filho, o filho que eu amo, meu único filho, eu vou sacrificar. Porque o meu coração não está nele, meu coração está em Deus. A hora que ele pega a faca, um anjo do Senhor diz: Abraão, Abraão, não faça nada contra o menino, porque agora eu bem sei que temes ao Senhor. Ou seja, ele está dizendo: agora eu sei aonde está teu coração, agora eu sei a quem tu ama. E muitas das vezes nós estamos amando mais aquilo que Deus nos deu do que propriamente a Deus. Nós estamos idolatrando aquilo que Deus nos deu do que propriamente a Deus. O versículo 13 e 14, a Bíblia vai dizer: em seguida, Abraão, tendo erguido os olhos, avistou um carneiro com seus chifres presos às árvores, aos arbustos. Tomou Abraão aquele carneiro, sacrificou a Deus em lugar do seu filho. Abraão lhe deu o nome daquele lugar de Jeová Jiré, o Deus da provisão. O Senhor proverá.
Mas o que me chama a atenção aqui é que Deus, para Ele prover sobre a vida de uma pessoa, Ele tem que saber onde está o coração dele. Deus só proveu o cordeiro depois de o ato de Abraão ter a coragem de sacrificar o seu filho. Ele estava prestes a sacrificar seu filho. O anjo do Senhor o impediu. E logo após o anjo impedir, Deus proveu o cordeiro. Mas por quê? Porque Deus sabia que o coração de Abraão estava em Deus e não na provisão. Acredite, tem pessoas que até hoje não recebeu algo da parte de Deus, porque Deus sabe que se Deus prover sobre a sua vida, Ele perde ele. Ele perde ele. Porque o seu coração não está firmado em Deus. O seu coração está firmado na provisão e não no provedor. E tem muitas pessoas que, se Deus não prover da mesma forma, eles se afastam de Deus. Por quê? Porque o seu coração não está em Deus. O seu coração está na provisão. E eu olhando para essa mensagem, para esse texto, eu falei comigo, mas como Deus é bom. Deus, ainda bem que Ele é Pai, Ele não é colega. Pai, Ele fala o que nós precisamos ouvir. Colega, fala o que queremos ouvir. E a mensagem que Deus falou comigo foi essa: eu estou te falando, meu filho, aquilo que você precisa ouvir. E nessa noite Deus está dizendo para você: você precisa ouvir essa mensagem. E quando você ouvir essa mensagem, não endureceu o vosso coração. Essa geração ama mais a provisão do que o provedor. Deuteronômio 6, versículos 5 e 6 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Que todas essas palavras que te ordeno estejam em teu coração. A ordem de Deus não muda. O que muda é o coração do homem. A ordem de Deus jamais vai mudar. Deus não está dizendo que o homem deve amar aquilo que Ele provê sobre a vida dele. Deus está dizendo que ele tem que amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E todas essas palavras que eu te ordeno estejam em teu coração. A ordem de Deus não muda. A ordem de Deus nunca vai mudar. O que está mudando é o coração do homem, que estão firmados naquilo que Deus provê sobre a vida dele, e não está firmado em Deus. Você sabe por quê? Essa geração a qual nós estamos vivendo é a geração mais ansiosa de todos os tempos. Porque é uma geração que só tem olho para a provisão, não tem olho para Deus, porque quem tem olho para Deus não fica ansioso. Porque ele sabe que há tempo para todas as coisas abaixo do sol. Ele sabe que no tempo de Deus a coisa vai acontecer. Então não tem por que se preocupar. Entrega teu caminho ao Senhor, confie nele, Ele tudo fará. Salmo 37. Então uma pessoa que o seu coração está em Deus, que ele tem olhos para Deus e não para a provisão, ele não tem por que andar ansioso.
Eu não tenho por que andar angustiado. Quando eu disse a você que foram 72 horas, que eu imaginava que Abraão tinha muito questionamento, é eu imaginando. Mas Abraão, com certeza, 72 horas, ele andou com o seu coração tranquilo, porque o seu coração não estava na provisão, os seus olhos não estavam na provisão, os seus olhos estavam em Deus. Você pode ter uma certeza que Abraão caminhou com a mesma tranquilidade se fosse convidado para comer um churrasco de carneiro. Com a mesma tranquilidade. Mas o problema dessa geração é a ansiedade, os olhos na provisão, olhos naquilo que Deus pode dar, olhos naquilo que pode conquistar, e não os olhos fitados em Deus, não os olhos fixos em Deus. A provisão, ela vem, e vem de uma forma abundante, quando o seu coração está em Deus. Ela vem de uma forma abundante, presta atenção. A partir do versículo 15, o anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: juro por mim mesmo, palavra de Deus, porquanto me ofereceste este gesto, não me negando teu filho amado, teu único filho, esteja convicto de que eu te acumularei bênçãos, eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto as areias espalhadas pelas praias do mar. E tua descendência conquistará as cidades de todas as cidades de todos que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoados todas as nações da terra, porquanto tu me obedecestes. A prosperidade na vida de um homem, ela vem depois que o seu coração está em Deus. Olha aqui que Deus fala assim: eu vou te abençoar de uma forma abundante, eu vou fazer você acumular bênçãos. Você vai ter bênçãos que você não sabe quantas bênçãos você vai ter, Abraão. Por quê? Porque eu sei onde está seu coração. Eu sei que eu posso derramar bênçãos sobre a sua vida. Eu sei que eu posso te enriquecer. Eu sei que eu posso te prosperar. E eu não vou te perder. Eu não vou te perder. Porque o seu coração não está firmado naquilo que eu posso te dar. O seu coração está firmado em mim. Tu me provaste isso, não negando o teu filho amado, o teu único filho. Não negando. E para encerrar, eu quero encerrar com o versículo 2. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu amas muito, e vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Deus, Ele pediu ali a Abraão nesse momento, aquele que tinha de maior valor, aquele que na face da terra Abraão mais amava. O filho que ele mesmo prometeu. E o filho que Abraão esperou por 25 anos. Ele não pediu qualquer coisa. Você que é pai, nós que somos pais, se nós formos entrar nessa história, nós vamos ver que Deus pediu a maior riqueza que Abraão tinha. A maior riqueza. Por mais humilde que você é, se você tiver um filho, você é milionário. Você
Você sabe por quê? Gloriano, você quer R$1 milhão na Lara? Prestou atenção? Ele falou nem. Então Deus pediu algo de valor, de um valor imensurável, incalculável. Deus não pediu qualquer coisa para Abraão. Para Abraão mostrar aonde o seu coração estava firmado. Se coloque de pé.